13h, mais um minutinho, já estamos no ar com Cidade Notícias Interativo, o programa ao vivo aqui da TV Subaia Hit, nesta terça-feira, dia 28 de julho, uma ótima tarde a todos. O alô especial hoje é para o agricultor, hoje é o dia do agricultor, grande abraço aí aos agricultores. Tem duas cidades importantes fazendo aniversário hoje aqui no estado da Bahia, Itabuna fazendo 110 anos, Itabuna localizada no sul do estado, 110 anos, parabéns a todos os itabunenses. E também está fazendo aniversário a cidade de Jacobina, 140 anos, Jacobina localizada lá na Chapada Diamantina. Eu quero mandar um alô para o Rui Elias, que sempre manda mensagem para a gente, foi ele que lembrou que Jacobina hoje está fazendo aniversário de 140 anos, Jacobina lá da Chapada. Fica com a gente, tem muita informação para você. Tem também a sua participação, é só você pegar o celular e mandar uma mensagem para a gente através desse número que está aparecendo aqui na tela, o 988461865, é a Eleni e o Carlos Ferraz sempre assistindo ao programa, muitíssimo obrigado, o Chico dos Blocos também, o Luciano, muitíssimo obrigado a todos aí pela audiência, você que também assiste a gente através do nosso canal lá no YouTube. O Valdemir acabou de chegar a sua mensagem aqui da Urbis 3. Ontem nós recebemos mensagens, com reclamações aí com relação aos problemas, que tanto incomodam os teixeirenses. Uma situação, até um alerta com relação aí a Urbis 2 aqui em Teixeira de Freitas. Esse alerta aí, mandaram essa foto para a gente, um buraco ali na Urbis 2. O telespectador não sabia ao certo o nome dessa rua, procurei, acabei não encontrando também. Ele disse que é a rua da Igreja Católica, lá na Urbis 2. Então, alerta desse buraco, atenção prefeitura também para tapar esse buraco aí, lá na Urbis 2, um buraco na rua da Igreja Católica, lá no bairro Urbis 2, aqui em Teixeira. No Bonadimã também tem uma situação para a gente mostrar, na rua Castelo. Já estamos mostrando aqui nessa ladeira, começaram a jogar todo tipo de lixo e entulho. É uma situação que a gente fala aqui todos os dias e é obrigado a continuar falando, tamanha a complexidade desse problema, que envolve poder público, envolve população, envolve todo mundo. A gente incansavelmente fala sobre isso todos os dias. E aí, essa situação no Bonadimã, na rua Castelo, nessa ladeira aí, cismaram de deixar a ladeira desse jeito, jogando todo tipo. O pessoal não tem nenhum pudor, cisma que aquele ali é um local de jogar entulho e jogar lixo e por aí vai. Um acaba puxando o outro, pelo que eu analiso, A gente já virou até especialista aqui em lixão, em formação de lixo. Primeiro joga o entulho, aí a pessoa que está com o lixo na mão vê o entulho lá, vou jogar aqui também o lixo, ou então o contrário, primeiro joga o lixo, aí passa lá alguém com entulho, tem lixo aqui, eu vou jogar entulho também, e por aí vai. Isso acontece em vários pontos e a gente fala sobre isso todos os dias. Também já disse que esse é um ano ótimo para esse tipo de discussão, porque a gente vai escolher aí os nossos representantes, nos poderes executivo e legislativo. Então é um ano perfeito para a gente estar discutindo aí essa situação, continuar discutindo, Bom, no Luiz Eduardo Magalhães, nós dividimos hoje os problemas aqui, a ronda, em duas partes, Nessa primeira parte, nós vamos dar uma passada no Luiz Eduardo Magalhães para mostrar outro problema de lixo lá na rua Divisa Nova, Olha a quantidade de mosca. Urubu não falta, Urubu não falta nessa cidade. E a quantidade de mosca terrível para quem mora nessa região aí do Luiz Eduardo Magalhães, rua Divisa Nova. Se for um problema de coleta de lixo por parte da prefeitura, atenção prefeitura. Se for uma questão de falta de educação, gente, vamos pensar um pouquinho mais antes de jogar lixo em frente à casa dos outros, sujar o bairro, deixar o bairro nessa situação que a gente mostra aqui todos os dias. Como eu disse, daqui a pouquinho a gente vai continuar mostrando aí, tem um alerta de perigo em 2 pontos aqui da cidade, inclusive lá no Luiz Eduardo Magalhães também. Agora a gente vai fazer uma pausa para mostrar outras notícias pelo estado da Bahia. Caminhão que transportava trigo levava muito mais que isso. A descoberta foi da Polícia Rodoviária Federal em Feira de Santana.
O veículo foi parado na BR-116 e os agentes encontraram quase 6 toneladas de maconha, misturada em fardos de trigo. O motorista de 28 anos informou que a droga saiu do Paraná e tinha como destino o estado da Paraíba. A Secretaria da Segurança Pública e o Ministério Público Estadual deflagraram hoje uma operação contra foragidos da Justiça, traficantes, homicidas e assaltantes que possuem mandados de prisão em aberto são procurados em toda a Bahia por policiais militares e civis. Operação que combate facção criminosa cumpre mandados na Bahia e em mais 9 estados. 212 mandados de busca e apreensão e de prisão são cumpridos hoje. Denúncia contra a poluição sonora bate recorde em Salvador durante pandemia. Foram 2.064 denúncias no fim de semana passado, contra 879 no anterior. Uma hora da tarde, mais 7 minutinhos. Hoje o tempo está parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas na maioria das cidades aqui do extremo sul. Amanhã nós não deveremos ter chuvas em nenhuma parte do estado da Bahia, pelo menos é o que garante os meteorologistas. O céu vai ficar parcialmente encoberto. 28 graus em Teixeira neste momento. As temperaturas amanhã aqui na nossa cidade devem variar entre 18 e 30 graus. Entre quinta e sábado, os dias aí sim devem ficar parcialmente nublados com algumas chuvas. Então não há previsão de chuvas para amanhã aqui em Teixeira. Essa previsão de chuvas reaparece para quinta-feira e deve continuar aí até o sábado. Quinta, sexta e sábado com previsão de chuvas aqui na nossa cidade de Teixeira de Freitas. Muitíssimo obrigado a todos que estão participando aí, mandando mensagem para a gente através do WhatsApp, o pessoal do bairro Santa Rita aí, a família está junto, o Edson Rufino, junto com a família lá assistindo ao programa, o Bio de Vitória assistindo lá. Muitíssimo obrigado lá no bairro Santa Rita, a todos vocês que estão assistindo aí ao programa. O Pablo também do bairro Redenção, o Joelmo Freitas, aniversariante do dia, assistindo ao programa aí através do YouTube, direto da Inglaterra. Joelmo Freitas, que é aniversariante aí, mandando um abraço para a mãe, a Lira Freitas do bairro Bela Vista e a turma do WhatsApp do CEPROG. Parabéns aí, o Joelmo Freitas, aniversariante do dia, assistindo a gente lá da Inglaterra, lá na Europa, assistindo aqui ao programa. Muitíssimo obrigado aí pela audiência. Daqui a pouquinho eu leio mais participações, 1h da tarde, mais 9 minutinhos. Vamos agora aos alertas aí. Tem uma situação que tem acontecido aqui em Teixeira de Freitas em 2 pontos diferentes, que a gente já vai mostrar aqui. Bom, são situações que a gente tem, primeiro, no Luiz Eduardo Magalhães, uma mensagem que chegou ontem para a gente, chamando a atenção para essa valeta aí, na rua projetada. Olha o tamanho do buraco, bem no final da rua, no Luiz Eduardo Magalhães. Você falou assim, final de rua não passa carro. Passa sim, tanto é que o caminhão do lixo caiu. E olha o prejuízo que teve o dono desse veículo, aí, dessa caminhonete. Então atenção, prefeitura, valeta aberta aí na rua projetada, no Luiz Eduardo Magalhães, aqui em Teixeira de Freitas. Até o caminhão do lixo já teve prejuízo aí, caindo nessa valeta, nessa canaleta, na verdade, nessa canaleta aí, ó, a gente filmou, mandou a equipe filmar ontem, né? Olha o estrago que foi feito nessa canaleta, que está aberta, desse jeito aí. Essa situação ocorre no Luiz Eduardo Magalhães, conforme a gente já mostrou aqui, agora, e você vai ver que tem essa mesma situação no Residencial dos Pioneiros, situação muito parecida. A canaleta, fizeram o asfalto e a canaleta está desse jeito aí. Simplesmente não colocaram grade, não colocaram nada. Alguém improvisou esse bloco de pedra para bicicleta, né, para motocicleta poder passar. Carro não passa. É um buraco profundo, né, mais de 1 metro aí talvez de profundidade, e não consegue passar. Não dá para passar e é um perigo. Imagine um perigo muito mal sinalizado na rua José Bernardo de Almeida, no Residencial dos Pioneiros. Então, 2 situações parecidas lá no Residencial dos Pioneiros, conforme a gente está mostrando, e lá no Luiz Eduardo Magalhães, né, no bairro Luiz Eduardo Magalhães. Atenção, prefeitura, né? Isso pode machucar seriamente uma pessoa que não consegue ver aí os cones, né?
e aí pode se machucar seriamente. Não dá para entender, né? Porque que faz o asfalto, faz a canaleta e não coloca a grade, não coloca uma sinalização devida e deixa a canaleta aberta desse jeito aí, um perigo danado. 13h, mais 11 minutinhos. Você também pode participar aqui do programa, mandando a sua mensagem para a gente, indicando aí os problemas do seu bairro pelo 988-46-1865. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, vamos fazer um intervalo agora. Daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar isso, trazendo os números, né, da pandemia do coronavírus, atualizando todas as informações, e nós vamos mostrar também a rotina das academias de ginástica, né? Essa rotina que está sendo retomada aqui em Teixeira de Freitas. A gente volta já já. De volta ao vivo, 13h, mais 14 minutinhos. O André Macedo assistindo a gente lá de São Paulo, brigadão, acompanhando pelo YouTube. A professora Gorete sempre assistindo também, acompanhando o programa. Olha, tem um telespectador aqui, lá da Rua Projetada, no Luiz Eduardo Magalhães, que a gente mostrou a canaleta sem a grade. Ele disse que a construtora lá responsável lá pela rua, pelas casas, colocou uma grade, mas que roubaram essa grade. Informação de um morador, o Severino Gomes, roubaram. Imagina, agora estão roubando até grade de canaleta, é brincadeira. E é uma coisa que não dá para ser fixa, né? Não dá para chumbar essa grade lá, porque pode ocorrer um entupimento, essa grade precisa ser retirada com uma certa frequência, talvez, e ela não pode ser chumbada lá. Que coisa, estão roubando até canaleta. Muitíssimo obrigado ao nosso telespectador Severino, que está assistindo a gente. De qualquer forma, tem que colocar a canaleta aí para evitar acidentes, nas duas situações que nós mostramos, Residencial dos Pioneiros também. O pessoal que mandou vídeo aí do Novo Jerusalém está recebido aqui, a gente vai mostrar depois. O pessoal do Tancredo Neves chamando a atenção para a coleta de lixo aqui em Teixeira. Tem um trecho da rua São Benedito, que segundo aqui a mensagem que eu estou lendo aqui, o pessoal não está passando para recolher num determinado trecho da rua São Benedito, não está passando para recolher o lixo, segundo a mensagem aqui. O de ontem ainda está lá fora, segundo a mensagem. Um trecho da rua São Benedito, no bairro Tancredo Neves. Muitíssimo obrigado também. Tem gente fazendo aniversário, ó, Maria Valdelice, lá do Ulisses Guimarães. Muitíssimas felicidades aí, muita saúde e paz para a senhora assistindo ao programa. Maria Valdelice, do Ulisses Guimarães. Estou lendo aqui, tá várias mensagens chegando. O Evandro, lá de Itamaraju, do bairro Várzea Alegre, também acompanhando o programa. Daqui a pouquinho a gente dá mais a luz aqui, que são muitas mensagens chegando ao mesmo tempo aqui no nosso WhatsApp. Tem uma informação aí sobre o FIES, presta atenção. De hoje até sexta-feira, né, dia 31, estarão abertas aí no site do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, as inscrições no processo seletivo para o segundo semestre agora de 2020, nesse endereço está aparecendo aí na tela. O resultado será divulgado no dia 4 já de agosto. Segundo o Ministério da Educação, o período para a complementação da inscrição dos candidatos pré-selecionados será de 4 a 6 de agosto. Os requisitos aí para participar do FIES, né, desse Fundo de Financiamento Estudantil, pode se inscrever o candidato que tenha participado do Enem a partir da edição de 2010 e tenha alcançado nota média nas provas igual ou superior a 450 pontos. O interessado não pode ter zerado a redação e deve ter renda familiar bruta, mensal bruta, por pessoa de até 3 salários mínimos. fies.mec.gov.br. Bom, agora nós vamos ver aí como estão todos os trabalhos, né, dos donos de academias, dos funcionários, com relação à reabertura, à retomada das atividades desse setor que sofreu bastante, tem sofrido ainda bastante com a pandemia. Vamos assistir. Depois de 4 meses com as portas fechadas, as academias de Teixeira de Freitas tiveram permissão para abrir novamente. Mas o funcionamento está condicionado a firmar um compromisso com a vigilância sanitária. Esse termo, ele traz todos os itens exigidos no Decreto Municipal 595, né? O proprietário de academia, ele vem à vigilância sanitária,
lê novamente esse termo aqui presente, né? Toma ciência de tudo que é necessário, tanto das documentações necessárias, quanto dos cuidados que se deve ter nesses estabelecimentos, né? Então, assim, após ele assinar esse termo de compromisso, a vigilância vai ao local, antes da abertura, vistoriar e verificar se de fato ele está em conformidade com aquilo que ele assinou, né? Aí, após isso, a fiscalização acaba? Não. É muito importante mantermos um monitoramento, porque é comum, é cultura, termos a prática do revezamento, não usarmos máscaras, não termos todos esses cuidados exigidos. Então, a nossa preocupação é, hoje na abertura todo mundo está preocupado, querendo voltar, ansiosos, então vai estar todo mundo seguindo as recomendações. E amanhã? Então a gente vai ter que garantir que no decorrer dos dias o monitoramento e essa qualidade do serviço prestado dentro das academias, elas continuem. Elisnac, além das academias, podem abrir, né, podem funcionar outras atividades físicas que cumpram as regras e não tenham contato, é isso? Isso. As escolas de artes marciais, por exemplo, elas não podem funcionar, porque a própria atividade ela exige esse contato físico entre os alunos. Então, nesse momento, ainda não é a hora, né, de retomar essas atividades. Agora, atividades de funcional, crossfit, onde nós conseguimos delimitar um espaço exclusivo para cada aluno, que ele possa fazer a sua atividade sozinho naquele espaço, né, mantendo a distância dos outros, isso aí está permitido, que é o que está no decreto, está podendo funcionar. Os estabelecimentos que tiveram autorização da vigilância estão funcionando assim, com materiais de higiene redobrados, menos gente dentro do ambiente e sem contato físico. Aparelhos devem ser higienizados a cada utilização e o revezamento é proibido. E claro, só pode treinar quem estiver de máscara. A gente vê uma certa dificuldade das pessoas em se adequar, né, às medidas sanitárias. Mas nessa primeira semana a gente já vê que há um retorno de 50% das pessoas e a outra metade fica ainda um pouco insegura de retornar às atividades, tanto pelo aspecto financeiro como pelo aspecto, né, o medo da Covid, o medo do contágio, etc. Mas as que vêm repassam isso para as outras quando vem a segurança que a gente traz, quando vem as medidas que a gente vem adotando. Para os donos de academia, é possível funcionar de forma segura, mesmo no cenário de pandemia. Dá para treinar com segurança, sim. A gente sempre coloca isso aqui nos nossos grupos, nos nossos alunos, e vocês podem ter certeza que a academia, apesar de ter tido todo esse preconceito com as academias, uma coisa que nós sempre quisemos provar, e estamos conseguindo provar agora, é que nós somos um local seguro para treinar sim. Agentes da Vigilância Sanitária fazem a fiscalização das academias diariamente, tanto para verificar se estão cumprindo as medidas, quanto para indicar formas de manter o ambiente seguro para todos. É muito importante que a própria população e o próprio aluno ou frequentador desses ambientes, eles possam estar cientes que tudo isso é para a sua saúde. E o importante é que nós sejamos usuários, mas também fiscalizador. Tenha atenção, tenha muita atenção ao lugar que você vai frequentar, à academia que você está indo. Ela está seguindo as normas, ela está te dando condições de manter a sua segurança? Então vá com calma, vá com tranquilidade, né? Agora, se você chegar no espaço e achar que ele não está te oferecendo a segurança necessária, pensa um pouquinho, né? Pensa na sua saúde, pensa na sua segurança, porque hoje a academia, exercícios físicos, eles promovem a saúde, sim, mas nós estamos aí com um inimigo hoje, que é o coronavírus, e a gente tem que lutar contra ele, a gente tem que se prevenir. No âmbito econômico, o quadro ainda é instável. Apesar da reabertura, os empresários seguem com dificuldades para fechar as contas. A gente fala que esse ano é um ano perdido, no aspecto financeiro, né? De julho até dezembro vai ser para a gente minimizar os prejuízos. A gente sabe que a empresa não vai conseguir se sustentar e é o aspecto que a gente vê em todas as outras academias. Para esse ano, todo mundo está preocupado em minimizar os prejuízos e as dificuldades, né? Já pensando no ano que vem. As academias estão se adaptando, todos os setores estão se adaptando, o planeta inteiro está se adaptando a essa realidade, essa nova realidade. Enquanto a pandemia ainda existe, ainda tem reflexos dela, está bastante presente, depois que ela passar também. Por exemplo, a gente tem agora o boletim, né,
epidemiológico de Teixeira de Freitas, prova de que a pandemia está bem forte na nossa cidade. Tem 230 casos ativos em Teixeira de Freitas, são 2.438 casos confirmados, a recuperação está em 2.161. Infelizmente, tivemos mais uma morte ontem, uma mulher de 81 anos, uma vovó de 81 anos de idade, morreu de Covid. Ela estava internada na UPA 24 horas, né? Deveria estar numa UTI, mas estava na UPA, né? Fica aquela questão que a gente já colocou aqui, sem vagas e as pessoas morrendo na UPA. Com relação à ocupação dos leitos, houve uma subida aí, né, de 32 para 36, um aumento de 12,5%. 21 pacientes internados no Hospital Municipal e Hospital de Campanha, 4 na enfermaria, 17 na UTI. Na UPA são 6 pessoas internadas. Na rede privada são 9 pacientes internados, 4 na UTI, 5 na enfermaria. Yara Lopes vai chegar agora para trazer informações, infelizmente, né, Yara, sobre mais mortes aqui na nossa região. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Herbio. Boa tarde para todo mundo também que está nos acompanhando. Além de Teixeira de Freitas, outras cidades aqui da nossa microrregião tiveram óbitos registrados, inclusive Vereda, que estava já há um tempo com 2 mortes e fez o registro no boletim de ontem de mais 2. Então, Vereda fica agora com 4 óbitos por conta da Covid-19. A cidade, Herbio, foi uma das primeiras a ter óbitos aqui na nossa região, né? Foi o primeiro óbito de uma pessoa que foi para Ilhéus e retornou para Vereda. Agora a Vereda está com 10 pessoas ativas apenas, né? 10 pessoas com a Covid-19 e 78 pessoas da cidade já se contaminaram com a Covid. Outro município que também teve óbito foi Medeiros Neto, registrou seu 5º óbito. Medeiros Neto, que temos batido na tecla aqui todos os dias, está numa situação bastante preocupante da Covid-19, com casos em crescimento e agora óbitos em crescimento também. Medeiros Neto, Herbio, já registrou 473 casos da doença, sendo que 187 ainda estão ativos. Falando de cidades que estão em situação preocupante, né, que estão num estado mais crítico da Covid-19, a gente precisa falar aqui também de Itabuna, que teve pela Justiça a abertura do comércio bloqueada. Itabuna tinha feito um plano de 3 fases para a reabertura do comércio, já estava na 2ª fase, mas a Justiça pediu que ela retornasse para a primeira. Nessa primeira, apenas os serviços essenciais são abertos. Então, ontem no fim da manhã, essa nota, né, foi expedida pela Justiça. A gente vê a Justiça atuando numa cidade em que já são 2.729 ativos. É muita gente ainda doente, já são 109 óbitos em Itabuna e 100% de ocupação da UTI. Pois é, agora a gente tem o gráfico para mostrar, a Prefeitura divulgou aí os bairros aqui em Teixeira de Freitas, né? A gente montou aqui um gráfico com os principais números, né? Dando conta de que o Colina Verde continua com a maior parte, 188 casos, São Lourenço 171 casos, Redenção 120, bairro Bela Vista 111 casos, Tancredo Neves 96, Monte Castelo 77, Santa Rita 76, Liberdade 1 67, Ouro Verde 64 casos. Lá no site da Prefeitura tem todas as informações sobre o número de casos aqui em Teixeira de Freitas. Tem uma reportagem que eu destaquei aqui, que eu quero destacar aqui, do Bahia Notícias de hoje. Pesquisadores identificam mudança atípica, entre aspas, em registro de recuperados na Bahia, né? É uma mudança atípica nos dados de recuperados na Bahia nos últimos 12 dias. Os especialistas estudam esses dados da pandemia no estado e no Brasil e aplicam cálculos matemáticos para traçar modelos epidemiológicos e sistemas computacionais que possibilitem previsões e tomadas de decisão para o controle da Covid. Um dos pesquisadores do grupo, né, da UFBA, explica que eles notaram a mudança, mas ainda não sabe apontar o motivo. Os dados podem ser atribuídos a inúmeros fatores que serão investigados pelo grupo. Ele falou, né, esse pesquisador Marcos Americano, a gente não sabe o porquê, basicamente foi uma mudança muito drástica no número de recuperados, que subiu de forma atípica, obviamente que não representa a realidade. Palavras aí do pesquisador da UFBA, é uma pesquisa mundial aí, dos pesquisadores, né, desconfiados do porquê, o que está acontecendo para esses números aí de recuperados terem aumentado de maneira tão drástica de uma hora para outra. Yara, você tem mais informações, inclusive, da CESAB para a gente, né?
Isso, Herbie. A gente costumava trazer os dados da CESAB diariamente aqui para vocês devem estar acompanhando. Hoje nós temos 149.109 confirmados aqui no estado da Bahia e 12.998 ativos. Durante as suas férias, Herbie, naquele período a gente chegou a ter mais de 30 mil casos ativos. O governador da Bahia conversou com alguns prefeitos, fez algumas reuniões, colocou algumas medidas, com decretos estaduais, e esse número em menos de uma semana foi para cerca de 14 mil ativos, uma queda extremamente drástica. A gente tem observado isso aqui em Teixeira de Freitas, agora a nível estadual também, e agora essas próprias pesquisas dizem que isso é atípico, que isso é estranho, que não se sabe como que tivemos todo esse número de recuperados. Eu gostaria de lembrar que a gente já perguntou para a Vigilância Epidemiológica aqui de Teixeira de Freitas qual o critério para colocar uma pessoa como recuperada e também para o governo do estado algumas vezes, e nós não obtivemos resposta, viu, Herbie? Exatamente, continuamos a receber mensagens das pessoas reclamando que estão indo procurar aí os postos de saúde e não estão conseguindo fazer o teste rápido aqui em Teixeira de Freitas. Só o grupo prioritário, essa informação que tem sido passada, só um grupo aí que está sendo testado aqui em Teixeira por conta daquela informação da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Saúde, de que não há mais testes para todo mundo. Ponto final nessa edição, ótima tarde a todos.